Felipe, eu quero falar um pouquinho com você sobre o futuro da direita no país, tá? Hoje, Jair Bolsonaro ele foi considerado inelegível, certo? Aí, entendendo que você é uma grande representação da direita, gostaria de saber de você, hoje, como você enxerga o futuro da direita, caso os direitos políticos de Bolsonaro não sejam devolvidos. Se vai ser Zema, Tarcísio, Michele, Eduardo, aonde que está essa questão do futuro da direita para 2026? Olha, nós lá em Brasília temos três opções: Jair, Messias e Bolsonaro. Por que eu falo isso? Gosto das três. Porque veja, as duas condenações que ele teve por inelegibilidade não tem respaldo jurídico, gente. Então eu não tenho a menor dúvida de que ele vai conseguir reverter no momento certo essas duas inelegibilidades, de modo que dispute a eleição de 2026. Se nós pegarmos a primeira inelegibilidade dele, que foi pelaquela reunião que ele fez com embaixadores, é uma prerrogativa privativa do presidente da República se reunir com embaixadores. E o que ele estava falando? Da pauta do voto impresso. Então, é uma pauta que era dele, que ele defendia desde a década de 90. Tem um episódio de 2014, quando a Câmara dos Deputados aprovou pela última vez o voto impresso, do deputado Glauber Braga do PSOL, elogiando na tribuna da Câmara o empenho do deputado Jair Bolsonaro na aprovação do voto impresso. PSOL e Bolsonaro na mesma frase? O Glauber Braga elogiando o Jair Bolsonaro. Eu até falei isso publicamente esses dias, numa das sessões lá da Câmara dos Deputados. O Glauber ficou todo desconcertado, pegou, virou as costas e foi embora. Falou que não, que era mentira. Eu falei, mas tem um vídeo aqui, vai ser elogiando. Então, e a segunda condenação foi pelo 7 de setembro. Porque ele subiu no caminhão do Silas Malafaia, foi condenado por abuso de poder econômico. Que abuso de poder econômico? O caminhão foi pago pelo Silas. Então, eu tenho a convicção de que ele vai conseguir reverter a inelegibilidade, e ele, sem sombra de dúvidas, é o maior líder da direita, o maior líder popular do nosso país. Eu estava conversando antes do recesso, ali novembro, dezembro, com alguns deputados do centro, dos partidos de centro, que estão lá na Câmara já há algum tempo. E eu perguntava para eles, na época dos primeiros governos do Lula, vocês viam isso que acontece com o Bolsonaro? Porque onde que o Bolsonaro passa hoje, ele arrasta a multidão, seja no Paraná, em Santa Catarina, seja no Nordeste. Todos falavam, não, a gente nunca viu isso, nem nas épocas em que o Lula estava no auge. Então o Bolsonaro é o maior líder do nosso país, da história recente do nosso país. A eleição passa por ele. Sim. Se caso ele realmente, sei lá, acontecer alguma coisa aí e ficar realmente inelegível. Uma pergunta que também veio para nossa audiência aqui, a Letícia que mandou. Ratinho Júnior seria um bom nome para presidente? O Ratinho é amigo pessoal do presidente Bolsonaro, é meu também. O Ratinho foi elogiado, inclusive, pelo presidente na entrevista que ele deu para a CNN na semana passada. E os dois têm uma conversa muito boa. Como eu disse, o primeiro plano, Bolsonaro. Agora, a amizade que os dois têm faz com que o Ratinho... Não só a amizade, que assim, a amizade é o primeiro fator, Os dois se dão bem, mas também tem o fator que é o seguinte, o trabalho que o Ratinho fez no Paraná foi excelente, está com uma aprovação imensa. Então, é uma possibilidade, uma chapa Jair e Ratinho de vice. E ainda citando essa questão do futuro da direita, a gente teve na Argentina a eleição do Milei, e agora o Trump foi eleito nos Estados Unidos. Você acha que isso vai se tornar padrão à direita nos países aí da América Latina? Porque, por exemplo, a gente tem Lula muito impopular. Saiu pesquisas agora, está muito impopular. Você acha que isso vai voltar no Brasil? A direita vai voltar a ficar forte? Eu tenho certeza disso. Porque esse governo está sendo um desastre. Eu estava falando para vocês aqui antes da gente iniciar o programa. Queria tanto ouvir palavras motivadoras dele, Não, daí não vai dar para recuperar um pouquinho. Não, olha. Mas é realista. Como eu estava falando para vocês antes da gente começar aqui ao vivo. Eu fui para Bahia agora em janeiro. Eu, a Mariana, minha esposa, e os nossos 3 filhos, o Bento, Davi e o José. E aí, na Bahia, Bahia, o Lula bateu quantos por cento? Acho que 70% dos votos, A gente perdeu muito... forma estrondosa lá na Bahia. E aí, no táxi que eu andava, no vendedor do coco da praia, na lojinha que a gente ia ali para comprar alguma coisinha, no supermercado, eu perguntava para todo mundo. Eu fiz questão de fazer a minha própria pesquisa. Quem que você votou? E aí, todos, sem exceção, desses que eu conversei, Lula. E votaria de novo? Não, de jeito nenhum. Ô painho, de jeito nenhum. Então, o governo está sendo um desastre, gente.
Porque tudo aquilo que eles pregam não serve. No aspecto econômico, eles estão com uma ideologia de 30 anos atrás que nunca deu certo em lugar no mundo. Eles têm que entender o seguinte, não vão entender, né? Mas aquele primeiro mandato do Lula não foram as políticas econômicas que eles fizeram naquele momento que fez com que o Brasil tivesse bem economicamente naquele momento. Foi o resultado, claro, do FHC, Plano Real, o contexto mundial. Um longo prazo que se refletiu nele. Que assumiu ali. Macroeconômico, que foi o FHC. Perfeito. Né? Então, eles estão num momento que é completamente diferente daquele do primeiro mandato do Lula, né? Uhum. E as medidas que eles estão tomando são medidas que desagradam e afetam o bolso do cidadão mais pobre. Uhum. Sim. Né? A inflação está alta, eles só pensam em aumentar impostos, isso faz com que a economia desacelere, porque todo mundo fica aguardando, né? E é engraçado que as matérias que aparecem na mídia mais comum aí, né? A arrecadação do Brasil, ela aumentou, ela é a maior da história, mas eles focam nisso, né? Mas não sabem o que está atrás. O endividamento também é o maior da história, né? Exatamente. Mas eles falam só essa parte, não, está arrecadando mais. E a maioria da população tá, não, legal, estamos arrecadando. Mas não sabe que está saindo do bolso dele, é imposto que ele está pagando. E né? esse dado da arrecadação, ele é um dado que ele não pode ser analisado isoladamente. Exato. Porque aumentou a arrecadação, só que a custas de quem? Exatamente. Né? Porque o consumo está caindo, a inflação aumentando principalmente dos alimentos. Hoje, todo mundo percebe, aquilo que você comprava há 2 anos no supermercado, você levava R$200 no supermercado, você não compra mais com os mesmos R$200 aquilo que você comprava 2 anos atrás. Ainda também, né? Exatamente. Então, o cidadão está percebendo que esse governo... E honestamente, gente, vou falar um negócio para vocês. A impressão que dá é que o Lula também está de saco cheio. Ele foi tirado da cadeia para ganhar a eleição do Bolsonaro, porque era o único candidato que podia ganhar, com chances, né, de ganhar, não que podia ganhar. E aí, o que aconteceu? Ele ficou 600 dias preso, tá com uma idade avançada, tem lá os seus problemas de saúde. Ele quer viajar o mundo com a Janja. Tá em lua de Ele mel. tá fazendo turismo. Ele tá em lua de mel, paga pelo contribuinte brasileiro. Né? A verdade é essa. E, Agnaldo, você já comeu sua picanha? Nem A picanha que ele prometeu não veio. Não votei nele, então não posso nem exigir a picanha, né? E é engraçado, né? Essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, ele gravou um vídeo na horta que tem lá no Palácio do Planalto, com uma pimentinha na mão. Uma pimenta, assim, eu acho que era uma pimenta de almoço. E ele tenta explicar o motivo do valor da inflação dos alimentos, né? Aí ele fala 2 razões, o dólar, questões temporais, né? Chuva, seca, essas coisas. E daí ele gasta boa parte do tempo dizendo que é porque aumentou o consumo, porque aumentou o preço dos alimentos, porque o povo está consumindo demais, ou seja, o povo está comendo demais. O que não tem. Os dados apontam exatamente o contrário, né? Mas daí eu pensei, né? Pimenta no dos outros é refresco, né? Por isso que ele gravou com a pimenta na mão. Ele está colocando a culpa do povo pelo fato do alimento estar mais caro. Esse é aquele momento que ele procurou falar e explicar alguma coisa sem o assessor do lado, né? Exatamente, tem o Sidônio. Isso, tem o Sidônio do lado. Se bem que eu acho que o Sidônio do lado também não muda muita coisa, né? Isso que reclamavam do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tinha assessoria para falar, né? Acho que o papai Lula também não tem, né, Não Agnaldo? tem.